Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga e professor Rodrigo Neto, de Nebier. E a nossa convidada, Eliane Soares, do NTE, que é professora também, né, Eliane? O Rodrigo tem passado essa informação. Então, a Eliane também é professora, né, do Estado e está no NTE da 27ª, né? É isso, né? Sim, 27ª, creio. 27ª, que engloba ali Canoas, né, Felipe? A região metropolitana ali. Tem região 5 metropolitana, municípios, né? Canoas, Nova Santa Rita, Triunfo, Esteio, Sapucaia do Sul. Sim. Nós temos 79 escolas. Uhum. Não, 76, diminuiu. Diminuiu uma. Eu vou colocar a intro aqui, Felipe, depois nós começamos as apresentações. Eu vou ter que atualizar essa nossa intro e colocar o Rodrigo, né? Ter uma com o Elton e uma com o Rodrigo, porque eles vão se intercalar aí também, né? Mas então vamos começar com as apresentações. Hoje, então, a gente vai conversar com a Eliane, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação, primeira parte. E vamos falar aí sobre tecnologias em geral, né? Eu vou passar a palavra para o Felipe, fazer as palavras iniciais, depois o Rodrigo e depois para a convidada. Filipão. Já agradecendo então a presença da Eliane aí, né? Eu tenho dito para os outros convidados, tanto aqui nos Três Mosqueteiros da Educação nos sábados, quanto o AL Podcast Live lá toda quarta que a gente está fazendo agora, de que essa é uma oportunidade de a gente se conhecer e conversar, né? Porque eu conheço a Eliane há tantos anos já que a gente participa de formações, reuniões, mas a gente nunca conversou mesmo sobre como começou o trabalho dela, por exemplo. Então tem várias curiosidades aí que eu mesmo tenho, mesmo sendo aqui dos três o que mais conhece ela, tem muitas coisas que eu ainda não conheço. Então essa é uma oportunidade da gente sentar e conversar um pouco mais, né? Até para se conhecer e falar sobre esse tempo todo de trabalho, né? Então muito obrigado por a Eliane estar participando aqui e por toda a ajuda que ela dá para as escolas, né? Hoje mesmo eu estava pedindo códigos de netbooks para ela em pleno sábado aí, e ela me mandando os códigos ali, né? Porque acho que ambos somos workaholics, né? Inclusive nos finais de semana a gente fica trabalhando aí, né? Então, obrigado pela participação. Rodrigo? Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas também à nossa convidada Eliane, agradecer a presença dela aqui. E um setor que está sendo tão demandado agora em tempos de pandemia, né, em tempos de aulas à distância, professores e alunos precisando aprender muitas coisas, a usar essas tecnologias, né, que muitas vezes a gente só se senta no computador ou no notebook, seja o que for, e usa direto. E agora, por ocasião da necessidade de distanciamento social, né, das aulas híbridas e tal, a gente precisa ter mais acesso a essas tecnologias. E, nesse sentido, é bom a gente conhecer um pouco mais do trabalho do Núcleo de Tecnologia Educacional da 27ª CRI. Então, gostaria novamente de dar as boas-vindas à convidada e acho que a gente vai ter um papo bem legal agora, aprender um pouquinho mais também com ela. Muito obrigado. Bom, então agora na apresentação, né, nós vamos pedir para a Eliane falar sobre a formação dela, né, sobre a atuação profissional. Palavra com a Eliane, professora Eliane. Tá bom, então. Boa tarde a todos, né, nossos ouvintes aí. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco, né, sobre o nosso trabalho no NTE, tá? Bom, quanto à minha formação, né, sou graduada em Pedagogia pela Unicinos. A minha primeira pós-graduação foi em Informática na Educação pela UBRA. Foi lá no início, quando ainda foram uma das primeiras pós-graduações e eu estava envolvida nas tecnologias, né, então eu queria seguir esse ramo mesmo, era o meu objetivo. E depois daí, já no Núcleo de Tecnologia, no NTE, aí eu fiz mais uma especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação, na promoção da aprendizagem, e também um pós em Mídias na Educação pela URGS.
E então, isso durante no NTE. E em 2019 eu fiz um mestrado em gestão educacional, também pensando sempre no uso das tecnologias educacionais, né? Sempre querendo me aperfeiçoar mais e buscando. E entre esses cursos aí, também fiz diversos cursos assim envolvendo as TICs, né? Tudo envolvendo o nosso trabalho no NTE, e cursos até de técnico em informática, essas coisas assim. Também fiz cursos, pequenas especializações, né? E por último, agora com o advento da pandemia, eu resolvi também me qualificar mais e fiz a certificação Educador Internacional, Educador Google, nível 1, 2 e Trainer. Então, sempre querendo me aperfeiçoar assim, para poder atender a demanda, né, no NTE. Sim. Então, você comentou ali, só para acrescentar, você comentou da questão de ter feito mídias, né? Que ano que foi? Fez mídias na educação? Eu acho que foi em 2000... Acho que não me lembro direito, 2016, 2017, por aí, não me lembro direito. Não, deve ter sido no mesmo que eu fiz. Nós provavelmente fomos colegas lá, porque era turma grande, né? Tinham vários polos, né? Também, foi em 2018 que concluiu o curso. Por aí. Provavelmente, então. Muito bom aquele curso da URSS. Depois até eu fiz aquele outro informática instrumental também, que é semelhante, né? Mas vamos passar então aí para o Felipe, que vai falar sobre o início no NTE. Eu estava comentando aqui na abertura, então, que a gente acaba participando de formações, reuniões, e a gente não conversa muito, né? E tudo que eu sempre me pergunto, sempre que eu encontro a Eliane, eu me perguntava muito, assim, como que ela chegou até o NTE, né? Então, ela disse ali que era formada em pedagogia, que ela fez lá, então, uma das primeiras especializações em informática na educação e tudo, né? E daí a minha pergunta para ela é assim, quando que veio o convite a primeira vez, porque eu sei que ela está há muitos anos no NTE, e quando eu estava escrevendo essas perguntas, inclusive, eu fui me dando conta de quantas mudanças ela passou nesse decorrer do tempo, assim, né? Então a gente até vai falar em alguns tópicos ali sobre dispositivos que mudaram, velocidade de internet, programas, até a forma como a gente utiliza e-mail hoje em dia, né? Então eu queria que ela falasse um pouquinho assim sobre em qual ano ela começou no NTE, como que foi esse início, para depois nos próximos tópicos nós passarmos pelas mudanças tecnológicas. Então. Bom, eu iniciei no NTE em 2004. O NTE ele foi fundado, se não me engano, em 2002, final de 2002, início de 2003, que foi quando ele foi fundado o NTE da 27ª CRE. Claro que teve outros, né? Mas depois começou a se expandirem, daí foram formados 30 NTEs no estado do Rio Grande do Sul. E aí, em 2004, a partir da minha formação, né, dos cursos que eu fiz, eu fui fazer um curso no NTE, que a minha curiosidade sempre nas tecnologias, né? E aí a Jacinta, que estava lá, a colega, ela me convidou para trabalhar com ela. Eu mais que depressa aceitei, né? Topei o desafio. E não saí mais dali, né? São 17 anos de NTE. E o NTE, nesta época, era no Instituto Carlos Chagas. Então, começou lá, né? E assim, nesta época, os computadores do NTE eram aqueles computadores bem antigos e nós não tínhamos internet. O curso era para manusear o computador, era aprender a utilizar o Word, Excel, PowerPoint, era isso. Era o curso assim de alfabetização digital para os professores. E como eu já tinha participado de formações, já tinha o curso, né, de informática na educação, então durante o curso eu já estava mais apropriada dos recursos, né? Então, é por isso que ela me convidou a participar do NTE e apoiar ela na formação dos professores. Mas nós tínhamos professores ali nos cursos que a gente tinha que ensinar eles a pegar o mouse. Aí eu me lembrava assim, da mesma forma, era a alfabetização digital. Da mesma forma que o professor ensina o aluno a pegar o lápis, quando ele está se alfabetizando, nós também ali tínhamos que ensinar o professor como pegar o mouse, como clicar no direito e esquerdo, tudo assim, bem alfabetização mesmo, né?
Sim. E é um trabalho bem legal. Eu dei aula de informática também, curso particular, e eu passei por isso, de ter pessoas, assim, de mais idade, né, que iam fazer o curso e que não sabiam nem pegar o mouse, realmente, né, então tu ia atender às vezes um outro aluno, quando voltava a pessoa estava no mesmo lugar, parecia assim com medo, né. Hoje isso já tá passando, né, mas alguns anos atrás era comum, né. Olha o Edson Fabrício aí, meu colega lá na Sedu, que tá aí também, ó. Boa tarde, Fabrício. Tema incrível. A gente até nota a dificuldade é que nós, como estamos mais acostumados a utilizar no dia a dia, até por causa das lives, a gente se obriga a utilizar, né? Mas agora mesmo com os Chromebooks, a gente já vê o quanto os colegas já têm um pouquinho mais de dificuldade, porque mudou um pouquinho a lógica do mousepad ali, dos teclados e tal, eles já se atrapalham um pouquinho, né? Então, na escola mesmo, volta e meia eu tenho que estar tirando uma dúvida de alguém. Sistema operacional, né, também, né, Felipe? O próprio sistema operacional, muda um pouco, já quebra toda a rotina da pessoa, ela já se atrapalha um pouquinho com o uso, né? Sim, com a chegada da internet depois, né? No NTE começou com a internet de escada, e aí depois chegou em 2018, começou a internet banda larga nas escolas, daí nós começamos a promover as formações do uso do e-mail, começando assim, ó, bem o básico, um e-mail, depois blog, e como acessar a internet. Então foi uma caminhada assim bem interessante, né? Uma evolução do uso das tecnologias, assim, é muito interessante a gente começar a lembrar isso, né? E quanto os professores avançaram e chegaram até hoje. E é muito rápido, né? A evolução, né, tecnológica é muito rápido, né? Então o que funcionava ontem, hoje já está mudando, né? Mas vamos passar pro Rodrigo, evolução tecnológica. Muito bem, professor Leone. É o Filipão e o Rodrigão. Isso. Fala, Rodrigão. Beleza. Acessando a página ali do Núcleo de Tecnologia Educacional, a gente vê também a própria importância da professora Eliane em diversos cursos e ela como coordenadora de eventos. A gente vê ali, por exemplo, encontros do curso Ferramentas Google Workspace, que ela ministra, e também os encontros online do curso Fábrica Criativa, né? Diferentes atuações da professora, e a gente queria reconhecer, fazer esse registro aí da importância da professora nessa questão de popularização tecnológica, né? E de como isso é importante, esse trabalho dela junto aos professores e alunos da 27ª CRE. Já que estamos falando na evolução tecnológica desde a internet de escada até agora, que temos banda larga, cabo e tudo mais, eu queria fazer a seguinte pergunta para a professora. Eliane, você acha que essa evolução tecnológica que a gente já exemplificou aqui no programa mesmo, que tipo de avanços ela trouxe efetivamente para a educação, tanto para professores quanto para estudantes? Olha, muitos avanços. Nessa minha caminhada, assim, eu percebo assim, uma grande evolução. E hoje, né, nós temos uma infinidade de recursos, ferramentas que favorecem um trabalho inovador, né, na escola. Muitos professores já utilizavam, antes da pandemia mesmo, já trabalhavam com as diversas mídias, como games, vídeos, sites, podcast, book trailers e programação também, a robótica educacional. Os professores trabalham com programação. E com a pandemia, né, a tecnologia digital passou a ser a única opção, né, a única opção dos professores para que as escolas pudessem ficar abertas, né, então que não fechassem as escolas. Então isso favoreceu muito o nosso trabalho, favoreceu o trabalho dos professores que já estavam, né, ampliou tudo. E vocês mesmos, né, são exemplo dessa evolução, porque eu lembro que das lives do professor Viegas, né, da chamada digital, nós aproveitamos muito nas formações dos professores, os vídeos. Que legal, que bom.
Esses dias eu ainda estava conversando lá na Magda que a gente fazer mais tutoriais conforme vão saindo, né, as atualizações, porque o Escola RS sempre vai ter atualizações, né, a ideia é essa, né, e cada vez melhorando mais. E eu dei graças a Deus, inclusive fiz até um vídeo queimando o caderno de chamada, porque eu odiava o caderno de chamada, né, eu tinha horror de preencher aquele caderno, e quando saiu a chamada digital, meu Deus, né, é o paraíso, né. Mas vamos para o tópico 4, que são os tablets, netbooks e Chromebooks, né? Hoje, os Chromebooks eles vieram especificamente para os professores utilizar, né? Depois gestores e tal. Os netbooks já vieram especificamente para alunos, né? Eles eram destinados aos alunos do ensino médio, né? E os tablets, na época, veio também para os professores. Mas, na época... os tablets não houve uma adesão muito grande, né, dos tablets, né, os professores reclamavam que não funcionava bem, né, os contratados não receberam, na época eu era contrato, não recebi o tablet, né, os netbooks, como era para os alunos, também houve pouca adesão dos professores, eu até na escola, a direção lá me emprestava para mim fazer minhas aulas lá com o projetor, né? Alguns professores utilizavam, outros não. Mesmo os Chromebooks todos estão utilizando aí, né? Então a minha pergunta para ti é assim, os tablets e netbooks foram uma boa aquisição, mas para a época, né? Ter adquirido mais PCs para as escolas, mais, né, CPUs, não teria sido mais útil, na tua opinião, do que ter dado na época os tablets, por exemplo, né? Claro que tem a questão do custo, né? Mas talvez no passado, se tivessem investido mais em computadores em vez dos notebooks, né? Será que não teria sido melhor? Qual é a tua opinião com relação a isso? Olha, assim, a intenção do tablet, né? Eu acredito, a minha opinião é que foi muito bom, tá? Porque na época estávamos falando muito em mobilidade, né? As escolas já estavam com laboratório de informática, né? Já tinham um laboratório, algumas escolas, mas o uso do laboratório não era tão assim, porque o professor tinha que se deslocar até o laboratório, às vezes, e aí tinha que agendar, até hoje, né? Às vezes o agendamento não funciona, o deslocamento do aluno até o laboratório é perda de tempo, às vezes, porque o professor tem um período de aula. Muitas reclamações a respeito disso a gente ouvia dos professores, né? Uhum. Do uso do laboratório de informática. E às vezes chegava lá no laboratório, os computadores não estavam funcionando. Então, tudo isso. Então, a vinda do tablet, do netbook, agora dos Chromebooks, é favorecer isso, é a mobilidade, é que eles possam utilizar os recursos na sala de aula. Então, nós acreditamos que daqui a um pouco vão ter os Chromebooks também para os alunos utilizarem. Agora é a vez dos professores, mas vai ter para os alunos também. Vamos ter os equipamentos, tipo os carrinhos lá, em que o professor leva para a sala de aula, porque algumas universidades, algumas escolas particulares já têm isso, né? Tem os carrinhos com o equipamento que é levado para a sala para serem utilizados. Alguns municípios também já aderiram desta forma. Então, eu acredito, assim, até nós temos um projeto que vai acontecer isso também para os nossos alunos. E Sim. Isso é favorável, né? Mas para que isso funcione bem, nós sabemos que precisamos ter uma internet de qualidade também, né? Então, daí a gente conta com o projeto do MEC, né? Que é o novo programa de educação conectada, né? Também está aliado a isso. Sim. Tu fala dos carrinhos ali, talvez algumas pessoas não saibam o que é o carrinho, né? O carrinho é um armário com rodinhas e ele tem ali as tomadas para ligar na escola, né? Para os computadores irem carregando. Lá dentro coloca os netbooks lá dentro das prateleiras e eles vão carregando ali. Mas aí eu ia te relatar o seguinte, né? Teve, por exemplo, na escola que eu estava, teve 2 problemas, né? Primeiro que a saída só tinha 110 e ele era para 220.
né? Esse foi o primeiro problema que se teve lá, né? Ideal que a escola tenha as duas redes ali, né? E a outra questão foi a mobilidade, né? Porque a ideia era essa, e era muito boa, de tudo carregar os carrinhos e levar para a sala de aula, né? Só que a escola tem uns corredores estreitos, e quando o carrinho não saía direito no armário, assim, da sala, do laboratório, né? Então tu não tinha... Foi uma briga para colocar ele lá dentro, né? Então não tinha essa situação de tu poder tirar toda hora para levar para a sala de aula, né? Então, assim, a ideia é boa, né? Mas talvez as escolas tenham que ser estruturadas para recebê-los, né? Nessa situação de tu carregar. Provavelmente o Chromebook também ele vai ser dentro de um carrinho aí, que nem tu falou, né? Então tem que se pensar nisso. Talvez um carrinho não muito grande, né? Mais de um, né? Para poder ter essa facilidade para sair de dentro do laboratório, né? Porque eu acredito também que o laboratório vai acabar, né? Eu acho que vai ser mais essa questão da mobilidade para salas de aula, né? Até muitas escolas já estão transformando o laboratório em sala maker, né? Isso. E assim, ó, o armário aquele, né? O carrinho que a gente chama, é que assim, ó, é tudo a gente aprende, né? Nós aprendemos, né? Então, foi idealizado daquela forma, mas quando chegou nas escolas, a gente percebeu que não seria o ideal, porque o tamanho dele era muito grande, era pesado. Muito grande, é. Então, quem sabe agora, né, com essa aprendizagem, com essa dificuldade que nós tivemos, vai ser diferente, vai ser como você falou, um carrinho menor que seja possível transportar para as salas, né? Ou para um espaço diferente na escola, ou o próprio espaço maker, que esse é o nosso ideal, né? Transformar os laboratórios de informática em espaço maker. Né? Então é um objetivo nosso. Sim. Que a gente está divulgando para as escolas aí. Sabes que nessa questão dos tablets, dos netbooks, o tablet, o amarelo, aquele que na escola a gente chamava de quindim, né? Porque ele é amarelão, assim e tal. Mas hoje eu acho que na escola, pelo menos eu sou o único que ainda utiliza o próprio tablet, né? Só que eu utilizo ele para leitura, não para acessar a internet. Acessar a internet ele não atualiza mais o Wi-Fi ali, ele tem a placa e o Drive não atualiza mais, né? Mas para ler quadrinho, para ler livros, até hoje eu nunca precisei comprar um leitor de livros tipo esse da Apple lá, o Kobo, esse Kindle, né? Porque eu utilizo o tablet amarelo, aquele ainda para fazer leitura, mas eu acho que eu sou o único que ainda utiliza e eu gosto porque ele é confortável, ele tem a tela mais larga do que naturalmente é um tablet que tu compra no mercado e aquelas borrachas amarelas são bem boas de segurar, né? Então, para mim, pelo menos na época, para ler livro, né, foi uma boa aquisição, que eu uso até hoje, assim, para ler PDF ele é excelente ainda, né? Pena que os colegas não utilizem mais tanto. E já os netbooks eu utilizei muito, e agora a gente está voltando a utilizar na escola, porque os alunos têm o celular e tudo, mas nem todo aluno tem um bom celular, ou às vezes eles são assaltados, o celular quebra, então eles chegam na escola e precisam utilizar um dispositivo e a gente tem utilizado os netbooks, né? E até eu tenho pedido para os colegas de outras escolas, diretores, que não estão utilizando para me doar os netbooks e até conseguir. Então a Eliane estava fazendo os códigos hoje para mim de alguns que eu consegui com outros colegas, que a gente está utilizando bastante, assim, né? E aqui a gente tinha o positivo, e eu consegui alguns do que é o multilaser. E como é diferente, assim, o multilaser já é muito mais rápido, né? Eu tenho notado que na formatação ele é até mais rápido que o positivo para o uso, assim, né? Então, como um dispositivo muito parecido com o outro, já tem uma mudança grande, assim, de velocidade e tudo, né? Isso é bem interessante. E essa semana, como eu estava mexendo, então, no armário, nos netbooks, eu estava até pensando em formas de colocar uma extensão para caber o carregador do Chromebook, quando chegar os Chromebooks, poder utilizar o armário, né? Porque ele tem muitas tomadas e realmente para botar, carregar, ele é interessante de se utilizar, né? Porque as salas geralmente tem uma ou duas tomadas, né? E o armário ali tem, se não me engano, 40 ou 50 tomadas para colocar, carregar, né? Então, ele ainda vai ter bastante utilidade, me parece. Sim, ele eu considero assim o netbook, tanto da Positivo como da Multilaser, muito bons, tá? Eles são equipamentos assim que pode ser atualizados, né? Podemos, inclusive a gente fez
colocou um sistema operacional num pendrive e fez uma oficina até com os professores para eles aprenderem a reinstalar o sistema e eles atualizarem os nets com uma versão do Linux mais atualizada e podendo acessar também o Chrome, né, o Google Chrome, para eles poderem abrir o Classroom. Então, tudo isso a gente estava pensando, né? A dificuldade maior nossa é pessoas, né? É que nós não temos técnicos no NTE, né? Então, as escolas ou os próprios professores ou os gestores, como você, né, Felipe, fazem esse trabalho ou contratam uma empresa para fazer, né? Porque a gente não tem como atender todos. A gente faz as nossas possibilidades, né? Mas não tem como atender todo mundo, assim, todas as escolas. Mas o nosso ideal é que todas retomem a usar esses equipamentos. Eles são muito bons, tá? Eline, agora tu comentou essa questão aí que são poucos, né, profissionais no NTE. Antes eu estava comentando ali, não sei se falei besteira, mas a impressão que eu tive, né, é que o NTE hoje é composto de técnicos, né, que foram concursados para isso há algum tempo já, e tem professores também, né. Em média, assim, quantos profissionais tem no NTE? Nós temos NTS que tem 2, 3, 4. Nós temos NTS que tem 2 técnicos. Tem NTS que tem 3. Só que o NTE da 27ª não tem nenhum. Porque aconteceu o concurso, mas os técnicos não foram chamados, mas não se apresentaram. Então, foram chamados 2, mas nenhum deles se apresentou. Então, não... Ah, tá. E aí eu solicito sempre, né, que tenha, porque se tiver um técnico no NTE, ele vai poder, além de ajudar ali na CRE, porque eu também trabalho com suporte técnico na CRE, né? Então tudo que envolve a TI, tudo que envolve tecnologias, eu estou ali apoiando, né, escolas e a própria CRE. E se a gente tiver um técnico, ele vai poder se dedicar a isso e vai poder ajudar as escolas também nesta parte. Inclusive, eu até solicito sempre apoio, porque a 28ª tem 2 técnicos. E eles me ajudam muito. Então, inclusive, eu tenho alguns notebook lá os netbooks, né, lá no NTE para arrumar, e eles já se disponibilizaram. Se eu conseguir levar lá na 28ª, eles vão arrumar para nós. Então, nós temos sempre o apoio dos próprios NTEs, se ajudam mutuamente, né? Nós somos uma equipe muito colaborativa, assim. Sim, mas atualmente, junto com você, lá tem outros professores atuando no NTE? Tem a Luciana, está 20 horas, então ela trabalha só no turno da tarde, a professora que veio este ano para o NTE. Até este ano eu estava sozinha. Então ela começou 20 horas, esperamos que ela consiga ficar às 40, né? Porque o ideal no NTE é ter mais pessoas, né? Sim, sim. 40 horas, né? Bom, próximo tópico é do Felipe, né? Não chegou a falar ali, é o e-mail educar, né? O e-mail @educar também, eu considero um grande avanço. Assim, ele já existia muito antes, eu não lembro desde qual ano, mas a Eliane pode nos dizer mais ou menos que ele foi implementado, né? Mas eu lembro que eu utilizo pelo menos desde 2015, 16, por aí, e sempre tentava incentivar os colegas a usar, até porque ele tinha o Google Foto, ele já era ilimitado, o Google Fotos é ilimitado, né? As contas do Gmail normal tem só 15 GB. Agora, inclusive, o Google vai começar a cobrar das contas do Gmail normal para utilizar o Google Fotos depois que chega nos 15 GB, que eles não faziam antes, né? Então, cada vez mais ele vai ser utilizado. Em sala de aula também, agora eu vejo os professores usando, e eu lembro da época que eu comecei a usar, o Sandro também já usava o Classroom e tudo, né? E agora, como ficou mais fácil esse processo, também em decorrência da pandemia, né? Porque antes a gente ia ativar o e-mail @educar de um aluno, daí tinha que entrar em contato com o suporte lá quando o aluno não tinha, agora está tudo mais rápido e automatizado, né? E os alunos já aprendendo a usar também, né? Então, um dos grandes avanços que eu considero e que a pandemia avançou para
todos os professores e alunos utilizarem é exatamente o e-mail @educar, né? Até em questão de armazenamento, usar Google Drive, poder salvar. Eu faço os backups de todos os computadores da escola para não perder arquivos no Google Drive, né? Então o e-mail @educar é um avanço grande que eu considero que veio para as escolas públicas, assim, e acredito que a Eliane tem uma outra perspectiva, né? Desde quando ele foi implementado e do uso dos professores aos poucos até quando chegou a pandemia, e ela teve que dar todo esse suporte, né? Porque sempre que a gente precisa de algum aluno, o aluno trocou de nome, daí a gente tem que avisar ela para ela trocar também no e-mail @educar, né? Então é uma trabalheira fazer esse suporte, acredito eu, né, Eliane, desde o início da pandemia. Sim, o e-mail Educar, nós começamos a formação, foi em 2016. Nós criamos o curso Google na sala de aula e aí nós iniciamos a formação ali com os professores, né? E vários professores, nós criamos assim, várias turmas, eu ia na escola para fazer a formação dos professores e foi ali que a gente começou a usar o Classroom, tá? E assim, ó, é uma ferramenta maravilhosa, né? E ela possibilita o ensino híbrido, né? Tá? Ela facilita o trabalho do professor e também dos gestores, né? Porque antigamente o professor faltava a aula e o aluno perdia a matéria, ou ele tinha que copiar, né? Agora, com o Classroom, a gente sabe que o professor pode disponibilizar o conteúdo no Classroom e no momento que está ali, o gestor pode dar aquela aula, pode atender os alunos e eles podem faltar, mas o conteúdo vai estar ali para ele poder estudar. Então, eu acredito assim, que o Classroom veio para ficar e vai possibilitar assim, um avanço na educação muito grande, tá? E assim, por exemplo, a aula vai estar... Antes o professor tinha que trazer a informação para o aluno. Passava a matéria no quadro, né? Tá? A gente vê ainda muitos casos assim. Mas eu acho que agora não há necessidade mais disso. Eu acho que o espaço da aula, ele pode ser aproveitado para outras atividades. Pode ser aproveitado para atividades mão na massa, onde os alunos vão fazer atividades lúdicas, onde vai acontecer rodas de diálogo. Então, e o conteúdo, os textos para leitura, eles podem estar disponibilizados no Classroom e o aluno ter acesso antes da aula, fazer a leitura antes, né? E aproveitar a aula para outras coisas, para tirar dúvidas. Então, o tempo de aula pode ser melhor aproveitado se o professor continuar utilizando o Classroom, né? Mesmo presencial. Eu estava me dando conta também esse ano, porque até 2020 a gente ainda trabalhava na escola com os grupos de Facebook. O Rodrigo deve lembrar que a gente criava grupos de Facebook para todas as turmas, para postar materiais para os alunos e tudo. Porque geralmente os alunos eles tinham aqueles celulares não muito avançados, com pouca memória, daí ou eles tinham um aplicativo ou tinham outro, né? Eu lembro de alunos reclamarem assim, como é que eu vou usar mais um aplicativo se eu não tenho espaço? Daí eu acabava utilizando o Facebook porque eles já estavam acostumados, né? Hoje já mudou a realidade, né? Muitos dos alunos já nem têm mais Facebook e já vem do fundamental, principalmente por causa da pandemia, né? Esse ano eles já vieram do fundamental mesmo, no primeiro ano do médio, sabendo usar o Classroom, né? Então isso também é uma facilidade, né, para o professor que já utiliza o Classroom e tudo, né? Isso também, de certa forma, foi um avanço que tende a melhorar nos próximos anos, né? Os próprios alunos vão ter dispositivos melhores, a gente vai poder utilizar os netbooks. Os netbooks funcionam muito melhor com a internet que a gente tem agora, né? Que nem na escola. Na época que eu utilizava os netbooks em sala de aula, a gente tinha 15 mega, depois 50 mega, agora a gente já tem 200 e já ficou muito melhor de utilizar os netbooks por causa da velocidade e com distribuição em todas as salas também, né? Ensino híbrido, então, Rodrigo, item 6. Muito bem. Eliane, a gente, agora nesse papo que a gente está tendo, você já falou de uma dificuldade que vocês estão passando, que é justamente a falta de técnicos, né?
E eu acredito que seja um desafio muito grande, até porque vocês têm várias escolas para dar conta. E é claro que esse contexto de pandemia é um contexto também desafiador por parte das famílias, né? Muitos pais que não têm formação educacional, mas têm que dar o suporte para os alunos, né? Muitas famílias meio que perderam a fonte de sustento e estão com dificuldades para custear o próprio acesso à internet, né? Uma série de dificuldades que as comunidades escolares estão passando, né? Mas eu imagino que também haja dificuldades, que a NTE também esteja passando por dificuldades, né? Que vocês estejam passando assim por desafios, principalmente no momento de orientar, de dar suporte para todas essas escolas desde o início da pandemia, até porque vocês têm poucos técnicos, né? Ou não têm técnicos, no caso. Então, a minha pergunta é o seguinte: quais são as maiores dificuldades e se você pôde identificar, nesse período de pandemia, avanços no uso das tecnologias, tanto por parte de professores quanto por parte de alunos? Bom, as dificuldades, assim, já até havia comentado, né, que são os acessos, né, são a falta de pessoas, mais pessoas para trabalhar, mas nós não nos deixamos abater pelas dificuldades, tá? Eu sou uma que eu adoro desafios, eu estou sempre em busca de novas possibilidades, então tudo que aconteceu, né, para mim foi gratificante o tempo todo, eu aprendi muito, né, e inclusive nessa caminhada de formação de professores, né, durante todos os anos no NTE, a gente sempre procurou parcerias, né, sempre procurou apoio de professores ou dos próprios colegas do NTE, então a gente sempre trabalhou em conjunto, né. E mesmo com as dificuldades de internet nas escolas, a gente sempre procurou alternativas para resolver essas dificuldades, né? Então, até do uso dos recursos sem internet, instalando aplicativos nos netbooks para poder utilizar, né, nas escolas que não tinham internet. E então foi mesmo, e a pandemia ela trouxe assim uma nova modalidade, uma nova forma de ensinar e aprender, né? Nós tivemos que nos reinventar. E no NTE também a gente fez isso. Nós formamos no NTE, por exemplo, eu estava sozinha, né? Mas a gente estava participando de eventos, de cursos, e aí nós tínhamos que voltar toda vez que chega um recurso novo nas escolas, a gente sempre participa de formações, e aí depois a gente volta para o NTE e organiza projetos para poder multiplicar isso aos professores das escolas. Então, uma alternativa, sim, foi buscar parceria junto com nossos professores. Então, antes até da pandemia, a gente formou o GT de Robótica, que é um grupo de professores que vieram, que nos uniram, né, ali no NTE, que gostam também, que gostam desse tipo de trabalho, e são os nossos apoios. Então, nós nos reunimos, nós organizamos os cursos juntos e eles sempre nos dando apoio. Inclusive, tem uma que está aqui no chat, que é a Miriam, que também faz parte do GT. Ela está aqui, eu vi ela ali. E então, assim, no GT de Robótica, a gente organiza os cursos. E com a pandemia, a gente organizou um outro GT, que foi o GT de Professores Referência, um grupo de professores referências. Então, esse grupo foi bem grande, foi um grupo, foi elencado, assim, vários professores nas escolas, né? Um professor de preferência das escolas, que continuam no nosso grupo, a gente se comunica diariamente no nosso WhatsApp, né? E sempre um apoiando o outro. E com esses grupos, nós elaboramos o curso, durante a pandemia, a gente elaborou o curso de Google na sala de aula de professor para professor, onde eu não trabalhei sozinha nunca, eu sempre estava com o apoio deles, eles estavam ali juntos fazendo as formações comigo e eles estavam ministrando, fazendo as palestras nas lives, trouxeram os alunos deles para participar da live e mostrar como utilizar as ferramentas. Então, a gente sempre buscou, né, alternativas
para resolver as situações, problemas que surgiram. E sempre dava certo, tá? Sempre com o apoio dos professores. Os nossos professores, assim, ó, os nossos professores da 27ª CRE são maravilhosos, tanto os professores como os gestores, tá? Eles estão sempre abertos às novas possibilidades, aos novos... quando a gente, às vezes, eu tenho umas ideias, assim, eu lanço para eles e eles estão ali juntos, querendo participar e querendo ajudar. Só chamar eles que eles estão apoiando. E ajudando os colegas na escola também, multiplicando tudo que eles participam das formações e multiplicam nas suas escolas. Nós tivemos casos de professores que ficavam... o mesmo trabalho que eu fazia no NTE, eles estavam fazendo lá na escola. E diretamente com os pais, com os alunos, ajudando a instalar o aplicativo no celular, ajudando a instalar o Classroom, e não tinha horário para isso. A gente sabe que todos os professores na pandemia trabalharam além da sua conta, né? Então todos eles merecem, assim, uma gratificação muito grande pelo trabalho valoroso que eles têm, tá? Tanto os professores como os gestores das nossas escolas. Bom, antes de passar para o meu item, eu queria complementar o que eu estava falando naquela hora, antes de dar o problema técnico ali. A questão da experiência que eu tive nessa pandemia, né, com a sala de aula, que é justamente o que ele estava comentando, que a gente pode fazer de usar a sala, o momento presencial para aprofundar ou para tirar dúvidas ou para fazer outras atividades, e lá no Classroom e no Meet, né, também, ou vídeos gravados, disponibilizar os conteúdos, né? Então, assim, eu percebi que, para mim, pelo menos, né, funcionou muito bem isso, né? Que eu consegui deixar o material para os alunos lá, e depois na sala de aula eu podia trabalhar mais com tirar dúvidas, né? Porque a minha disciplina é matemática, né? Então eu fazia os vídeos, postava lá no Google Sala de Aula, ou fazia um Meet, e depois no presencial eu podia tirar a dúvida deles. Então eu achei que funcionou muito bem, que até a ideia, né, da sala de aula invertida, né? Então, eu acho que isso veio para ficar, e se os professores souberem se apropriar disso, vai cada vez melhorar mais, né? Bom, mas a minha questão é sobre a robótica, né? O próprio NTE e a SEDUC tem feito um esforço muito grande, até fornecendo kits de robótica para as escolas, né? Para incentivar alunos e professores, né? A minha questão para a Eliane, então, é assim: tu acredita que assim, o novo ensino médio ele vai estimular mais, né, ainda a inserção da robótica dentro da escola, né, nas disciplinas, né? E tinha mais uma coisa que o Felipe tinha me sugerido aqui, que poderia ser uma disciplina obrigatória dentro do currículo das escolas. O que tu acha sobre isso? Olha, pode até ser uma disciplina, né? Inclusive, no novo ensino médio já está, nas nossas escolas nós já temos o itinerário formativo de tecnologias, onde tem a robótica. Nós temos escolas onde os professores já estavam na robótica, né? Já estavam trabalhando, então foi inserido o itinerário formativo de tecnologia, a robótica educacional, e eles já estão trabalhando nas suas escolas. Nós já temos várias escolas que já estão implantando isso no novo ensino médio. E assim, ó, o que eu vejo é que a robótica, ela é STEAM, né? O que é STEAM? Ela envolve a ciência, ela envolve a tecnologia, ela envolve a engenharia, a arte, a matemática e muito mais. Então, ela não é assim, ela não pode ser considerada especificamente uma disciplina, né? Porque ela é muito mais. Eu digo que ela é interdisciplinar, né? E por isso, o ideal é ela ser trabalhada de forma interdisciplinar, envolvendo em todas as disciplinas, não numa específica, né? Pode até ter a disciplina de robótica educacional, mas que ela vai trabalhar com todas as disciplinas, que ela vai envolver todos os professores da escola. Esse seria o ideal, né? Não ter só um professor de robótica, mas todos estarem ali, conhecerem as possibilidades, né, da robótica na escola, tá? E a robótica não é assim, tem pessoas que pensam assim, ó, a robótica eu só vou montar um robô e deu, vou montar um robozinho. Não é isso.
não é montar um robô, não é só montar um robô. Pode até montar um robozinho, um carro, né? Mas ela abrange outros conceitos, né? Ela abrange o conceito de programação que está na BNCC, né? Que a gente vai precisar incluir isso agora no currículo escolar, né? A programação e ela de forma plugada, desplugada, a programação não só para o ensino médio, como para os anos iniciais também, ensino fundamental. Então, não é só para o médio, né, que a gente vê a robótica. A gente vê a robótica bem abrangente na escola, tá? Envolvendo todas as modalidades de ensino, né? E, inclusive, este ano, as escolas da nossa CRE, né, de outras CREs também, receberam um kit de robótica da Secretaria de Educação. Então, a gente já está preparando, já está planejando a formação dos professores para utilizar este kit como uma ferramenta, como um recurso pedagógico. Mas, assim, não pensando somente em montar o carrinho, mas montar o carrinho e refletir sobre tudo que envolve aquela montagem, tudo que envolve a programação para fazer aquele carrinho se movimentar, ou até, quem sabe, criar em cima daquele projeto, né, daquele protótipo. Eliane, eu acho que com a disciplina, o itinerário formativo e tendo essa possibilidade de incluir uma disciplina de tecnologia, né, vai facilitar também, né, porque o que acontecia, né, a gente também tem que analisar por que não era tão difundido isso, né, é que muitas vezes os professores ficavam envolvidos lá com os conteúdos que tinham que ser dados, às vezes a disciplina tem física, por exemplo, né, que é uma disciplina que pode se engajar muito bem, né, na robótica, tem 2 períodos só, né, e aí o professor ficava naquela situação de que ele tinha que dar o conteúdo, não sobrava muito tempo, né? Então, eu acho que com essas disciplinas aí, itinerários formativos e sendo específica de tecnologia, vai facilitar também a implantação da robótica, né? Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é essa atuação dos NTEs, né, Eliane? De irem nas escolas e incentivarem e ensinarem os professores, né? Porque eu vejo que muita gente não entra nessa área por receio, né? Tem colegas que têm um certo receio do novo, né? De tentar uma coisa nova, que nem a questão da informática, né? Por exemplo, o Classroom, eu comecei a usar antes da pandemia. E eu convidei alguns colegas para participar e muitos colegas não quiseram, né? Para aquele medo do diferente, de fazer uma experiência de não dar certo, né? Algo do tipo. E eu vejo que a robótica também pode ter isso, né? Então, assim, se o NTE vai nas escolas, né? E aí eu entendo a dificuldade que tu fala aí de pessoal, né? Não, é difícil de poderem ir em todas as escolas, né? Eu acho que ajuda bastante. Porto Alegre, por exemplo, tem um problema. É muito grande, né? Muitas escolas, por exemplo, lá eu dei aula no Feijó, 21 anos, e eu nunca vi o NTE lá. Né? Eu vejo que no interior do estado, isso e na região metropolitana acontece com maior frequência, né? Então, talvez aí tenha um ponto, né? Que no NTE tem que ter mais profissionais, tem que, né, ter mais concurso, sei lá, ou direcionar mais professores para trabalhar no NTE para ajudar, né, esses professores nas escolas, né? Porque as pessoas têm receio, eu entendo até, né? Tu tentar uma coisa nova, né? Sem tu ter nem ideia de como começar, às vezes é muito difícil, né? Então... Sim, é o medo, né? Esse medo, em todas as formações a gente se deparou com ele, né? E o medo não só do professor, como do gestor escolar. Muitos gestores escolares também tinham medo, né? Inclusive de liberar os recursos que estavam na escola para os professores, o medo de estragar, o medo do furto, do roubo, né? Então, todo esse medo, mas isso aí, nas formações, a gente procura desmistificar, tá? E as nossas formações, a gente procura, assim, fazer de uma forma que a robótica não é só para o professor de física, o professor de matemática, é para o professor de português também, é para o professor de artes, é para o professor de geografia. Nós temos professores de todas as áreas atuando na robótica nas nossas escolas.
Sim, o português, por exemplo, da robótica, vai fazer um projeto de robótica. Tem que ter toda uma parte do relatório, né? O professor de português pode entrar lá no desenvolvimento do relatório, né? Mas estamos finalizando e vou passar a palavra para o Felipe, né? A gente fazer as palavras finais e depois para a convidada. Eu queria agradecer e parabenizar a Eliane aí pela participação hoje e por todo o trabalho dela, então, aí, frente ao NTE nos últimos anos, né? Eu, particularmente, sempre gostei bastante de trabalhar com tecnologia e tudo, né? Então, sempre que preciso de algum auxílio, entro em contato com ela. E me parece que é um trabalho que dá bastante trabalho, né? E apesar de ser bastante desgastante, ela gosta muito também do que ela faz, tanto que ela está sempre disponível, né? Às vezes eu mando mensagem à noite, até acho que ela vai visualizar só no outro dia, mas de noite mesmo ela responde tudo. Convoca, né? No sábado para participar de live, né? Participar, então ela está sempre disponível aí, e isso faz bastante diferença para a gente, até na agilidade. Às vezes eu estou dependendo para um aluno no noturno, mas sei que ela já trabalhou manhã, tarde, mesmo assim de noite ela vai lá e ajuda, e a gente consegue fazer o trabalho para frente a partir dessa disponibilidade dela, né? Então, agradecendo e parabenizando novamente pela participação hoje e pelo trabalho dela em todos esses anos. Rodrigo? Bom, eu também gostaria de agradecer a presença da Eliane aqui na live, né? E reconhecer o trabalho que ela vem fazendo tão importante nesses sempre, mas também a gente percebe, se torna mais visível agora em tempos de pandemia, da necessidade do distanciamento, né? Então, eu só peço licença para fazer uma pequena provocação, que serve na realidade para todos nós, para que todos nós possamos pensar um pouquinho a respeito. Algumas semanas a gente fez uma live sobre atendimento educacional especializado e como ele ficou em tempos de pandemia. É claro que, como a Eliane bem disse, né, as aulas à distância vieram para ficar, o Google Sala de Aula veio para ficar, isso é muito positivo. Mas a gente também tem alunos com deficiência intelectual, alunos cegos, alunos surdos, e a gente sabe também que as videoaulas são majoritariamente apoiadas na fala e na visão. Então, eu acredito que também seja necessário pensar formas de incluir esse público, né, de ter, de repente, aulas específicas para atingir o público que tem ou deficiência intelectual ou os alunos surdos, os alunos cegos. O Felipe sabe, nós temos ali na escola André Poente uma aluna no 3º ano que é cega, né? E ela até compareceu presencialmente para realizar algumas avaliações e tal. Então, também existe a necessidade de não deixar de lado a inclusão, que é algo fundamental. Ela também tem que ocorrer digitalmente. Então, acredito que todos nós, né, que temos esse envolvimento, precisamos pensar em formas de não deixar esse público de fora, que ele também seja incluído. Assim como nós pensamos em maneiras de incluí-lo na própria escola, fisicamente, também é necessário pensar em formas de incluí-lo digitalmente, para que eles não fiquem desamparados, desassistidos, né? Então, é uma pequena provocaçãozinha que eu gostaria de deixar para que todos nós possamos pensar a respeito, né? E também colocar à disposição aí para o que for necessário, né? Olha aí, ó, o Edson Fabrício, o diretor Felipe me salvou quando eu estava no NTE com seu vídeo sobre tunelamento, gratidão. O Felipe manja dessas coisas aí. Então tá, vou passar a palavra para a Eliane, fazer as palavras finais dela e depois a gente encerra. Eliane. Tá. Eu só quero colocar ali pro que foi falado, né, da inclusão, né? Nós trabalhamos também na formação de professores, nós temos os professores que atuam nas escolas, né, de educação especial, e a gente sempre procura apoiar eles, né, no trabalho deles, com certeza. Inclusive, no nosso curso de robótica, nós temos uma professora que participa do curso, que participou, e que é da Escola de Surdos de Esteio, e ótimo. Ela participa e vai levar também, já vários professores participaram das formações, e sempre a gente buscando assim recursos que favoreçam o trabalho deles na escola, né, com estes alunos, tá?
Então a gente temos vários professores participando das formações e a gente sempre está preocupada com esta demanda também, tá? Então eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, poder falar sobre o trabalho do NTE, né? Inclusive o Edson colocou ali, ele trabalhou comigo no NTE também, mas ficou pouquinho tempo, porque logo ele foi para a SEDUC, né? Mas foi um apoio bem grande enquanto ele esteve no NTE, tá? Eu espero que eu tenha contemplado as questões levantadas, né, e tenha sanado as dúvidas aqui. E eu aproveito a oportunidade, assim, né, para divulgar o mais novo projeto desenvolvido no NTE, que é um projeto piloto, que é a Fábrica Criativa, projetando a escola inovadora, criativa e empreendedora. Tá? É um projeto piloto no estado do Rio Grande do Sul, que foi idealizado ali por nós, com a parceria, né, do POA, do IFE, POA RS, o FabLab. Eliane, essa ideia no teu núcleo aí ou em todos? No núcleo está acontecendo a formação de professores, está acontecendo um projeto piloto no NTE, tá? E este projeto... Em todos os NTEs do estado? Não, só no NTE da 27ª. Só no da 27ª. Tá? Uhum. E ele é um projeto inovador, né? Porque ele envolve o recurso da impressora 3D, tá? E ela segue o tripé de sustentação com aprendizagem criativa, aproveitamento de resíduos e fabricação digital. Então, nós estamos na etapa final do curso, agora nós começamos esse curso em abril e nós estamos na etapa final agora, né? Então, com os professores, eles vão desenvolver um projeto para o uso da impressora 3D na escola. Tá? Então, já estão criando este projeto. E os professores participantes do curso, né, eles estão idealizando uma metodologia para levar os alunos a desenvolverem projetos inovadores, né, nas escolas deles, com foco no empreendedorismo e sustentabilidade. Então, esse é um objetivo assim, fundamental do nosso projeto. E essa parceria, ela envolve também o Consulado dos Estados Unidos, que vai ser nosso parceiro, que nós já estamos com o projeto aprovado para a compra de impressora 3D para nossas escolas, primeiramente para as escolas que estão participando do curso, né? Uhum. Então, a gente quer inserir mais este recurso no espaço maker das escolas, tá? Sim. Então, começamos com um projeto piloto aqui e pretendemos, sim, expandir para todo o estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos o apoio da Secretaria de Educação neste projeto. Tá? E também eu aproveito para convidar a todos que estão nos assistindo aqui, a todas as escolas que irão nos assistir mais tarde, né, para experimentarem essa metodologia de ensino, aderindo ao programa Escolas Criativas. Tá? É um programa que a SEDUC entrou este ano, né, que ganhou o edital. E nós estamos agora recebendo a formação e promovendo a formação dos professores. São 10 escolas piloto e o objetivo deste programa é tornar a escola um espaço criativo, um espaço prazeroso, relevante, colaborativo, inclusivo e mão na massa. É proporcionar mão na massa lá na escola com atividades envolvendo a aprendizagem criativa. Que legal. A impressora 3D também proporciona tu construir os robôs, né, a robótica ali, com peças elaboradas pelos próprios alunos e feitos na impressora, acredito eu, né, sim, Eliane? Sim, nós temos vai facilitar esse ponto aí, né? Isso. Então, os próprios professores podem criar o seu protótipo lá e desenhar e imprimir na impressora 3D. Tá? Então, a gente já tem no NTE, nós temos 2 impressoras no NTE e a gente já está imprimindo, já está com a fábrica assim, criativa. Que legal. Bombando. Muito legal mesmo. Bom, antes de
finalizar, eu queria aproveitar que o Edson Fabrício está aí e convidar ele para participar, né, o Rodrigo e Felipe, participar da nossa live para ele falar do pré-ENEM, né, que ele é o cara do pré-ENEM, então convidar ele para participar e falar um pouco do pré-ENEM, dessa experiência que ele está tendo ainda, que ele teve e está tendo ainda, né, esse ano, que eu acho que ia ser muito legal também, o pessoal deve ter curiosidade para saber mais informações sobre o pré-ENEM. E agradecer a professora Eliane, né, que faz parte do NTE, da 27ª, dar os parabéns para ela pelo trabalho que ela realiza já há tantos anos, aí, 14 anos, né? 17 anos, né? Então, assim, dar os parabéns para ela por esse trabalho aí, que deve ser realmente muito gratificante. Eu que gosto de tecnologias na educação, acho que deve ser o máximo trabalhar direto, né, com esse tema aí e poder ajudar os colegas de outras escolas, que a gente sabe que eles precisam, às vezes, de muita ajuda, né? Porque tem colegas que não têm essa afinidade tão grande com tecnologias, né? Que estão aprendendo agora, porque todo mundo está tendo que entrar nesse meio, né? Antigamente eram alguns professores só que se dedicavam a essa área. Hoje não, né? Hoje é meio que uma obrigação, não tem mais como fugir disso, né? Então é muito importante a atuação dos técnicos e dos professores que atuam no NTE para ajudar esses colegas nas escolas, né, para poder disseminar esses assuntos, essas novidades, né. Eu sinto um pouco falta disso do NTE aqui, da região de Porto Alegre, né, então quem sabe agora comece a ter mais, se tiver mais gente para poder participar, porque as escolas de Porto Alegre são muitas, né, e às vezes não tem esse contato tão grande que eu percebo com o interior, com a região metropolitana. Eu já entrevistei vários professores do NTE e vejo que há uma participação grande, né? Então, acho que Porto Alegre poderia ter um pouquinho mais, né? Então é isso. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, a Eliane mais uma vez, ao Rodrigo e ao Filipão, e até a próxima. Vamos colocar aqui, Rodrigo, a tua propaganda aí, que hoje eu acabei esquecendo, né? Vamos lá, da Digimix, ó, a voz aí. Loja Digimix com adaptadores para Chromebooks e notebooks. Procure a loja Digimix. Não perca essa oportunidade. Olha aí, ó, professor, né? Imitador, que esses dias numa live ele fez a imitação do Bolsonaro aí, e locutor, né? É isso aí, então. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.